Boa noite a todos. Vamos começar aqui mais uma aula sobre limites do infinito e limites infinitos, né? Então, se vocês se vocês conseguiram acompanhar as últimas aulas, no último vídeo postado eu falei sobre limites infinitos, né? E verificamos algumas condições, né, para que determinadas funções elas possam, né, existir, né, dependendo de como a variável independente ela vai se comportar. Tá? Então, o objetivo foi esse, o estudo do limite infinito, né, verificar para que valores de x, né, variando à esquerda ou à direita de um determinado ponto, né, essa função ela tenderia para mais infinito ou menos infinito, ok? Então, hoje nós iremos fazer algumas considerações, né, pontuais, né, que, de alguma maneira, em algum momento, não foi trabalhado, tá, nas últimas aulas, certo? Então, as nossas considerações, né, finais a respeito do assunto, né, nós iremos colocar aqui, tá? Vamos explanar aqui no quadro, beleza? E já finalizando esse conteúdo por hoje, né? Hoje a gente encerra e seria de bastante importância a gente pontuar alguns critérios que irão facilitar, tá, o cálculo, né, de limites no infinito e limites infinitos, beleza? Então, à medida que eu for falando os critérios, né, nós iremos resolvendo alguns exercícios, tá, alguns problemas que eu irei propor aqui, a gente vai fazendo, tá, paralelamente. Ok? Então, eu vou fazer aqui a mudança para o quadro. Ok, pessoal? Então, vamos lá. É um assunto, ele é, como eu sempre falo, ele é um assunto bem, assim, digamos, filosófico, né? Porque você estuda, né, uma parte aí do limite em um comportamento, às vezes, em determinado ponto, ele tendendo para o infinito, ou esse ponto tendendo para o infinito, tá? Então, é um estudo bastante importante, né? Porque ele tem uma aplicabilidade, né, nas ciências, certo? Em geral. Tá? Então, pessoal, por exemplo, eu não coloquei nos últimos vídeos algumas indeterminações que existem, tá? Quando a gente fala sobre limites infinitos e limites no infinito, né? Então, aqui eu vou colocar algumas delas, né? Então, por exemplo, as propriedades, né, que vão sugerir com os símbolos mais infinito e menos infinito. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, mais infinito. Aí, se eu tenho isso aqui, ó, multiplicado por menos infinito, né, observe, gente, que esse mais ou menos infinito, ele é uma indeterminação quando tu pega aqui a multiplicação, né? Então, esse mais aqui, ó, infinito e menos infinito, é uma simbologia para representar o quão, né, um determinado número ele está crescendo ou diminuindo.
Então, não faz sentido eu multiplicar mais infinito vezes menos infinito. Mas a ideia que nos tem aqui, ó, apenas o produto dos sinais. Né? Então, aqui, ó, apenas respeitando aqui o jogo de sinal, ó, mais com menos, né, dá menos. Certo? Então, aqui eu tenho que qualquer número que ele esteja crescendo positivamente, né? Ou seja, à direita dele, próximo dele, e outro número aqui, ó, multiplicado pelo número que esteja, né, sendo aproximado à sua esquerda, por valores bem próximos, né, a esse ponto desse número. Então, sempre eu vou ter o quê? Números, né, crescendo à esquerda, tá? Tá aqui, ó. Esse sinal ele faz essa simbologia, tá? Beleza? Bom, a outra indeterminação, por exemplo, gente, se eu tiver aqui uma constante, chamar aqui uma constante k, multiplicado por menos infinito, tá? Isso daqui, ó, vai ser igual a mais infinito, né? Se, né, pessoal? É óbvio, né? Ó, se k for menor que zero, né? Se k for negativo. Tá? Então, se eu tenho um k, uma constante real aqui, ó, esse k aqui ele pode ser uma constante real, número real, tá? Então, ele sendo negativo, então menos com menos, né? Novamente, que é multiplicação de sinais iguais, vai dar positivo, né? Então, esse meu número, né? Essa minha análise aqui no infinito, ela vai estar crescendo, tá? Beleza? Aí nós temos algumas indeterminações. Temos outras aqui, ó, tá? Que eu vou colocar, por exemplo, gente, ó, mais infinito menos mais infinito, ó, quer dizer, mais, estou pegando aqui, né, em um intervalo aqui, ó, mais infinito e menos mais infinito, ó. Isso aqui é uma determinação também, viu? Uma outra também, ó, similar a essa aqui, ó, menos infinito, menos, ó, menos infinito. Aí você faz aqui traça aqui a ideia do jogo de sinal. Por exemplo, 0 vezes infinito, gente. Tá? Essa aqui também é uma indeterminação matemática. Outra, infinito sobre infinito. Né? Aqui é quando você estiver operando, né, com os limites. Tá? Então, 0 vezes infinito. Ó. Esse daqui aparece, né, comumente para nós, ó, infinito sobre infinito. Tá? Essa outra indeterminação, 0 sobre 0, que nós trabalhamos no bimestre anterior. Tá? Outra aqui, ó, 1 elevado a infinito, isso aqui também é uma indeterminação, né, gente? Por exemplo, 0 elevado a 0, né? 0 elevado a 0 também é uma indeterminação matemática. E uma outra aqui, para a gente finalizar aqui, ó, infinito elevado a 0. Então, essas são algumas das indeterminações matemáticas que existem, tá? E elas ocorrem quando você está manipulando os limites, né? Beleza? Então, por exemplo, como está registrado aí, ó, registrado aqui para vocês, eu vou apagar, certo? Eu vou apagar aqui para a gente agora consultar um exemplo, né? Um exemplo aqui, ó. Pegar um exemplo aqui, um exemplo, vou chamar assim, ó, de exemplo 1, tá? Exemplo 1. Então eu tenho assim, pessoal, ó, o limite de cosseno, questão aí tem no livro do cosseno sobre x²,
quando x tende a zero, né? Se nós já fizemos essa questão, tá? Vamos replicar ela novamente aqui, só para a gente ver o efeito, né, daquelas indeterminações, tá? Então, observem que a função aqui em questão, ó, a função aqui, ó, é esta, cosseno de x sobre x quadrado, né? Então, pessoal, uma forma aqui de eu, primeiramente, resolver é desmembrar esse quociente em um produto. Por exemplo, eu posso abrir, né, esse quociente da seguinte forma, aplicando aqui o limite do quociente, eu posso fazer isso, ou então eu posso fazer isso aqui, ó, o limite quando x tende a zero, né, eu vou tirar essa fração, ó, que está dividindo o cosseno x. Que fração é essa? É 1 sobre x quadrado, tá? Vezes, ó, vezes quem? Cosseno x, tá? Apenas abrir ali, ó, aquela divisão, né? E tornei uma multiplicação, tá ok? Aí aqui, ó, como eu tenho um produto de duas funções, eu aplico a propriedade dos limites. O limite do produto de duas funções é igual ao produto dos limites, né, dessas funções. Então, eu vou aplicar aqui, ó, o limite desta, o limite quando x tende a zero, de 1 sobre x quadrado, vezes o limite de cosseno x quando x tende ao quadrado, né? Então, vocês podem perceber aí, que esse primeiro exemplo aqui, ó, esse primeiro fator aqui, ó, ele trata, né, de um limite infinito ou no infinito. Ele trata de um limite infinito, né? Basicamente, eu observo isso por aqui, ó. O x está tendendo a zero, ou seja, x está tendendo a um ponto específico, né? Ou seja, a origem, tá? E essa função, né? Essa função aí, ó, 1 sobre x quadrado, quando x tende a zero, é uma determinação do tipo 1 sobre zero, né? Se ela for considerada no ponto, né? No ponto zero, tá? Entretanto, né? Se você pegar só um instante. Ok. O celular que ligou aqui. Então, se você analisar esse limite aqui, ó, 1 sobre x quadrado, né, gente, analisando os limites laterais, né, você vai perceber, ó, que você aproximando, por exemplo, o limite dela, ó, quando x tende a zero pela direita, né, ou quando x tende a zero, pela esquerda, você vai perceber que esse limite aqui, ó, ele vai ser mais infinito, né? Porque, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, um número bem próximo de zero à direita, né? Por exemplo, 0,001. Aí se tu pegar e levar ao quadrado, tá? Deixa eu pegar a calculadora aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, 0,001 ao quadrado, ó, tá? Então você vai ter um número bem pequeno, tá? E quando você divide por 1, vai dar um número grande, né? Então 1 dividido por 0,00001
vai dar 1 milhão, tá? Da mesma forma, pegando o número negativo, se você pegar o mesmo número negativo agora aqui, o número à esquerda de zero, né? Por exemplo, menos 0,00001, tá? E elevar ao quadrado vai dar positivo. Aí quando divide 1 por esse número, dá positivo. Logo, esse limite aqui, ó, é um limite infinito, né? Ele é um limite infinito que nada mais é do que mais infinito, tá? Vezes esse limite aqui nós já conhecemos, o limite da função cosseno, né? O cosseno de x, quando x tende a zero, no ciclo trigonométrico, né? No ciclo trigonométrico, o cosseno de zero é 1, tá? Então ficou, ó, mais infinito vezes 1 dá mais infinito, tá? Ok? Logo essa função aí, esse limite, ele tende para mais infinito. Beleza? Tranquilo, né, turma? Muito simples. Tá? Vamos agora analisar agora uma outra questão, só que analisando um aspecto geométrico para a gente verificar melhor, tá, o comportamento de uma função quando ela tende a um determinado ponto, né, ou pela esquerda ou pela direita, e nesse ponto, e quando ela tende a esse ponto, né, genérico, diretamente, né, digamos assim, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Vou colocar assim, ó, exemplo 2. Exemplo 2. Tá? Então, vamos fazer assim, ó. Nós vamos calcular os limites, né? Por exemplo, vou colocar assim, ó. Calcule, né? Aí eu vou botar assim, ó, letra A, o limite quando x tende a 1 pela direita dessa função aqui, ó. 1 sobre x menos 1. Tá? Depois, eu vou colocar assim, ó, o limite quando x tende a 1 pela esquerda, né, dessa mesma função aqui, ó. E quando essa função aqui, ó, o limite dela tende a 1, né? Quando x tende a 1, tá? Você vai ver aqui, ó, o comportamento dessa função nos 3 aspectos, tá? Então isso vai clarear muito a mente de vocês, né? No que diz respeito a limites infinitos, tá? Então, observem o seguinte, turma, ó. Por exemplo, o único detalhe aí é o denominador, né? Então, conforme as aulas anteriores, né? Quando você faz aqui, ó, quando você analisa bem aqui, ó, quando o x tendendo a 1, olha só, vou analisar numericamente, tá? Então, numericamente, ó, quando o x tende a 1 pela direita, digamos 1,0111, né? Então, se você subtrair de 1, né? Ó, por exemplo, se você pega aqui, ó, x igual a 1,0011 menos 1, né? Vai dar o quê, ó? Vai dar 0,0111. Aí você divide por 1, 0,0111, vai dar 90,00999, tá? Ou seja, esse limite está crescendo quando o x tende a 1 pela direita, tá? Então, ó, esse termo aqui, ó, perdão, esse termo aqui, ó, quando o x tende a 1 pela direita, né? Então você observa que esse número aqui, ó, sempre vai ser positivo, né? Porque eu estou pegando um número maior que 1, tá?
Logo, quando eu subtraio de 1, vai dar o quê? Vai dar 0, alguma coisa. Aí 1 dividido por isso vai dar aproximadamente o quê? 0, né, gente? Então, esse aqui, ó. Esse aqui vai ser 0. Tá? Da mesma forma, né, aqui, ó. Quando eu pegar x tendendo a 1 pela esquerda, eu vou ter a mesma análise, tá? Por quê, gente? Ó? Se eu pegar o número à esquerda de 1, né, aqui, ó. A esquerda de 1, por exemplo, 0,999, tá? 0,999. E subtrair de 1, né, vai dar um número o quê? Negativo, tá? Esse aqui é menor, ó, por exemplo. 0,999 menos 1, né, dá menos 001, tá? Você divide. Você pega 1 dividido por 0,001, vai dar 1000, tá? Ou seja, olha só, x, por exemplo, x é 0,00, opa, perdão, x é 0,99 menos 1. Então, dá número negativo, dá menos 0,001, tá? Então, quando você divide 1 por isso, né? 1 dividido por 0,001 dá o quê? Dá 1000, não é isso? Dá 1000, tá? Ok? Logo, aqui, ó. Opa, aqui é mais infinito, né, gente? Perdão. E esse daqui, ó, ele vai ser negativo, como o denominador é negativo, e fica menos infinito, né? Tá? É aquela história, ó. 1 dividido pelo número, né, bem pequeno, né? Algum número aqui decimal vai dar um número grande. Então, ele está crescendo aqui, ó, mais infinito, né? Mais infinito. E aqui, menos infinito, né? Beleza? Porque eu estou pegando um x menor que 1. Ok? Agora, quando o limite dessa função, o x tende a esse ponto, ou seja, x tendendo a 1, ora, gente, aqui, ó, quando o x for 1, isso aqui não existe, né? Ó, isso aqui é indeterminação, né? Não existe divisão por zero, tá? Logo, no ponto x igual a 1, a função não existe, né? Beleza? Esse limite não existe, tá? Ok? Então, aqui eu fiz a mesma análise como na aula passada, né? Peguei um número aqui próximo de 1 pela direita, subtraio de 1, né? Dá um número positivo, ou seja, isso aqui é sempre positivo, né? Isso aqui, ó, sempre vai ser positivo. Logo, 1 dividido pelo número, né, bem pequeno aqui, ó, vai dar um número grande. Agora, quando eu pego um número à esquerda de 1, né, eu peguei um número, por exemplo, peguei 0,999, subtraindo de 1 dá negativo. Aí quando eu pego 1 dividido por esse número negativo, né, sempre vai dar um número negativo, né? À medida que você vai aproximando de 1, né, pela esquerda. Beleza? Então, vamos para o próximo exemplo. Tá? Aí depois, isso aqui é a parte de limites infinitos. Depois nós iremos para as considerações em relação ao limite no infinito. Né? Exemplo 3. Por exemplo, limite x quadrado mais 3x. Quando x tende a 2 pela direita, né, aqui, ó, dividido por
x² menos 4. Tá? Então, gente, novamente aqui, ó, tem um caso de limite infinito, né? Por quê? Porque eu estou analisando a função aqui, ó, na variável x, quando o x tende a 2, se aproximando pela direita de 2, né? Esse comportamento aí é interessante, né? Porque a gente pode fazer uma análise também, fazendo aqui uma abertura desse quociente, tá? Por exemplo, esse termo aqui, ó, eu tenho aqui uma diferença de 2², eu posso colocar aí como produto, né, gente? Tá? Então, ó, vou fazer o seguinte, ó, limite de x² mais 3x, quando x tende a 2 pela direita, né? Então, isso daqui é quem? Ó? A diferença de 2² é x mais 2 vezes x menos 2, né? Vezes x menos 2, ok? Então, o detalhe aí, ó, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, né? Porque veja só, gente, quando você coloca 2, observa aqui, ó, quando você pega o 2 e substitui aqui, ó, dá uma indeterminação embaixo, né? Que dá 0, beleza? Então, a indeterminação, ela está aqui, ó, nesse termo, ok? Ela está aqui, ó, nesse termo bem aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse denominador, transformar ele como um produto, como nós fizemos no exemplo anterior, tá? Então, veja, limite, né, aqui, ó, de aqui, ó, 1 sobre x menos 2 vezes, tá, aqui, ó, vezes x² mais 3x sobre x mais 2, né? Quando x tende a 2 pela direita, certo? Então tá aqui, ó. É isso bem aqui, ó, que está causando o problema nesse limite, ó. Essa indeterminação aqui, ó, tá? Então veja bem. Aí você analisa agora, por exemplo, vamos separar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, limite de 1 sobre x menos 2, quando x tende a 2 pela direita, vezes o limite daquilo ali. O limite de x² mais 3x sobre x mais 2, né? Quando x tende a 2 pela direita. Bom, pessoal, esse limite aqui, ele é idêntico ao do exemplo anterior, né? Ó, quando o x tende a 2 pela direita, né? Por exemplo, se eu pegar aqui 2,1, só um exemplo, né, gente? Pegar um número aqui, ó, por exemplo, 2,01, né? 2,01 menos 2 dá 0,01, certo? Ou seja, se você dividir 1 dividido por 0,01, dá 100. Ou seja, quando o x tende a 2 pela direita, esse termo aqui, ó, ele é sempre positivo, né? Ok? Então, se ele é sempre positivo, tá? Então, se ele é sempre positivo, logo, esse meu limite aqui, ó, né? Ele vai estar sempre crescendo positivamente. Logo, ele tá tendendo a mais infinito, tá? Então, aqui vai ser, ó. Então, esse limite aqui, ó, todo é mais infinito, né? Tudo isso aqui, ó, é mais infinito, né? Mais infinito, ok? Vezes
esse limite aqui, ó, observe que quando x for 2, aqui vai dar 4. E aqui vai dar, ó, 2 quadrado, 4, né? E aqui vai dar 6. Então, aqui em cima vai dar 10. Logo, não tenho nenhum problema em aplicar direto o 2 aqui, ó. Então, esse bem aqui, ó, vai dar 4 mais 6, 10. 10 sobre 4. Tá? 10 sobre 4. Logo, gente, ó, mais infinito. Aquela propriedade, ó, né, das indeterminações. Ó. Infinito multiplicado por uma constante positiva, né? Isso aqui é sempre positivo, ó, tá? Quando o x tende a 2 pela direita, qualquer x que você colocar aqui, né, próximo de 2 aqui, ó, à direita dele, né, sempre vai dar um número positivo, ó. Então, positivo com positivo, né? Isso aqui é mais infinito, beleza? Mais infinito. Essa aqui é a resposta, tá? Ok? Bom, então tá feito mais o exemplo 3. Vamos para o exemplo 4. Agora, vamos fazer uma análise com o limite no infinito. Algumas considerações importantes, tá? Para a gente poder fazer alguns exemplos, tá? E fechar o conteúdo de limites, né? No infinito, limites infinito, né? Quando nós estudamos limites no infinito, lá aquele teorema lá fundamental, né, gente? Que nos diz o seguinte, né? Que o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, né? Então, isso daqui é igual a zero, né? Da mesma forma, quando eu tenho o limite, quando x tende a menos infinito, dessa fração, 1 sobre x, dessa função aí, tá? Então, isso daqui é o que, gente? Também é zero, tá? Também dá zero, beleza? Então, nós, a partir desse teorema, que foi anunciado nas aulas anteriores, nós conseguimos resolver problemas de limite, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Vou botar assim, exemplo 1, tá? Limite no infinito. Então, ó, o limite, quando x tende à quinta, perdão, gente, limite de x elevado à quinta mais x à quarta mais 3, ó, sobre 2x à quinta mais x mais 1. Isso aqui, ó, quando o x tende a mais infinito, beleza? Aqui. Certo? Bom, pessoal, observe o seguinte, ó, que nesta função, conforme as últimas aulas, observe que os dois polinômios aqui, ó, do numerador e o denominador, eles estão na mesma potência aqui, ó, né? Eles estão com o mesmo grau dominante, grau 5, ó, certo? Então, o que a gente estava fazendo lá? A gente estava fazendo o quê? Ó, dividindo, né, pessoal? Tudo pelo termo de maior grau. Como é que os dois graus são iguais do polinômio? Logo, a gente divide aí tudo por x à quinta, né? Beleza?
Então, vamos fazer isso, tá? Para a gente verificar aqui um caso particular, tá? Então, ó, limite de quando x tende a mais infinito. Aí eu vou pegar aqui, ó, x à quinta sobre x à quinta mais x à quarta sobre x à quinta mais 3 sobre x à quinta, dividido por 2x à quinta sobre x à quinta mais x sobre x à quinta mais 1 sobre x à quinta, né? Ok? Bom, gente, ó, aqui, ó, isso aqui vai dar 1, né? Então vai ficar o limite quando x tende a mais infinito, né? Que ó, vai dar 1 mais. Quando você dividir aqui, ó, x à quarta por x à quinta, vai ficar 1 sobre x, não é isso? 1 sobre x, né? Aqui, ó. 1 sobre x, tá? Mais. Aqui eu tenho 3 sobre x à quinta. Então eu vou repetir aqui, ó. X à quinta. Sobre esse daqui, né? X à quinta com x à quinta, né? Dividindo dá 1, vai sobrar 2, né? Vai sobrar aqui, ó, só 2, né? Mais. Aí eu tenho aqui, ó, x, um x em cima e x à quinta embaixo. Então, tirando o 1 de cima, tirando daqui, ó, vai ficar 1 sobre x à quarta, né? Mais 1 sobre x à quinta, né? Repete isso aqui, ó. Beleza? Então, daqui, turma, ó, eu já tenho os casos especiais, né? Ó, esse limite aqui, ó. Quando eu aplicar o limite de x tendendo a mais infinito, isso aqui vai dar 1, né? Que é o limite de uma constante, né? É a própria constante. Esse limite aqui vai dar 0. Então, eu vou aplicar logo aqui, ó. Então, eu aplicando aqui, ó, vai dar 1. Aí o limite desse termo, né? Pelo teorema, você já sabe, isso aqui vai dar 0. Né? Mais 0. Mais. Esse aqui também, mesma coisa, gente. Ó, porque aqui eu tenho 3 sobre x à quinta, né? Que é a mesma coisa, ó, que 3 vezes 1 sobre x à quinta, ó. Então, este termo aqui, ó, aplicado o limite com x tendendo a mais infinito, ele vai tender a o quê? A 0, tá? Então, 0 vezes 3, isso aqui vai para 0. Multiplicado por 3 dá 0, tá? Então, vai dar 0 sobre. Sobre quem? 2, né? 2 mais. Esse aqui é 0. E esse aqui também é 0. Logo, a resposta aí, né, vai dar o quê? Meio, né? 1 sobre 2 a resposta. Tá? Aí tem um detalhe interessante aqui, ó, né, que diz o seguinte. Olha só, gente. Quando você tem aqui, ó, dois polinômios, numerador e denominador desse quociente, tá? E, por exemplo, aqui as potências deram iguais, mas independente das potências, né, se são dois polinômios, né, aqui, ó, independente do grau, tá? Então, esse limite, né, quando você aplicar o limite aqui, ó, apenas, então, ó, o limite dessa expressão vai ser igual
ao limite apenas desse termo aqui, ó. Esses dois primeiros termos desses polinômios aí, ó. Tá? Então, vamos verificar isso. Isso aí está no livro. Né? Tem esse teorema aí, tá? Ele está demonstrado lá no livro do cálculo A. Tem, né? Então, ele mostra lá o seguinte, ó, que esse limite é a mesma coisa que tu pegar isso aqui, ó. É uma forma de você simplificar a tua conta, né? Ó. Então, o limite de tudo isso é a mesma coisa que o limite, ó, de x à quinta sobre 2x à quinta. Certo? Ou seja, não precisa você aplicar lá o limite nos demais. Tá? Então, ó, quando você aplicar aqui o limite com x tendendo a mais infinito, ó, logo aqui, ó, de cara esse x à quinta com x à quinta sai, vai sobrar só a parte numérica. Né? Que aqui, ó, está subtendido 1 aqui, né? Logo sobra quem? Meio. Tá? Então, o mesmo resultado. Beleza? Interessante, né, gente? Bom, vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. Vou pegar esse aqui, ó. Limite quando x tende a mais infinito dessa expressão aqui. 5 mais seno de x sobre x. Né? Ah, professor, se eu pegar o limite dessa função aqui, seno x sobre x, quando x tende a mais infinito, é 1, é o limite fundamental trigonométrico? Não, rapaz. Nunca. O limite fundamental trigonométrico é o limite, né, no infinito. Né? É o limite, perdão, é o limite infinito, né? Quando x tende a zero, a função aqui, ó, seno de x sobre x, ela sempre é 1, né? Quando x tendendo a zero, tá? A gente verificou isso lá na aula de limites, né, fundamentais. Então, não confundam isso aqui, gente, tá? Ó, aqui eu tenho um limite no infinito. X tendendo a mais infinito. Ó, dessa expressão aqui é diferente, né, dessa aqui. Beleza? Bom, então vamos fazer o seguinte. Ó. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Como aqui é uma soma, eu vou aplicar o limite da soma, né? Que é a soma dos limites. Então vai ficar assim, ó, limite quando x tende a mais infinito de 5, mais o limite de seno de x sobre x quando x tende a mais infinito, certo? Isso aqui de cara, né? Tá feito, ó, o limite de uma constante. É a própria constante, né? Então isso aqui vai dar 5 mais. Agora aqui, pessoal, é o seguinte, ó, limite de seno de x sobre x, né? Quando x tende a mais infinito. Eu posso ainda fazer isso aqui, ó. Né? Eu posso fazer aqui, por exemplo, eu posso fazer assim, ó, o limite quando x tende a mais infinito, abrindo aqui, ó, tirando esse denominador, transformando aqui, ó, no produto, né, de 1 sobre x vezes, tá? O seno de x. Seno de x, beleza? Aí se você analisar, por exemplo, ó, o limite desta função aqui, gente, ó, 1 sobre x
quando x tende a mais infinito. E essa aqui, ó, limite de seno de x, quando seno aqui, ó, quando x cresce, né, indefinidamente, ó, tá? Você observa que esses números aí, ó, por exemplo, esse aqui, ele vai tender a zero. É óbvio, né, gente? Aqui, ó. Eu aumentando o denominador, qualquer número grande no denominador, e eu vou dividir 1 por esse número grande, vai dar zero. Não é isso? Que é o limite lá, do nosso teorema. Beleza? Então, zero multiplicado por seno de x. Ou seja, um limite... É o limite... esse limite do seno, né? O seno de x. Né? Até porque... Né? O módulo de seno de x, né? Se você pegar o módulo de seno de x sobre x, né? Ele vai ser igual a 1 sobre x, né? Quando você tem x para todo x positivo, tá? Então, isso analisando aqui, ó, de forma que analisar o teorema lá do confronto, né? O teorema do sanduíche, né? Você verifica isso, tá? Então, esse limite aqui, ó, tá? Todo esse limite, analisando aqui, ó, em partes, ele vai tender a zero, tá? Então, tudo isso aqui, ó, vai tender a zero, não é isso? Beleza? Logo, a resposta, né, gente? Nossa resposta aí do problema, a resposta é 5, né? Sobrou só esse 5 aqui. Certo? Vamos para um exemplo 3. Exemplo 3. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar uma função aqui, gente, ó, seja a função, né, esta função aqui, ó, f de x igual a raiz quadrada de 2x² mais, né, mais 1 sobre 3x mais 5. Então, eu quero encontrar aí, por exemplo, as assíntotas horizontais, né? Vamos partindo agora para um exemplo, né, de você, um caso mais particular, né, de você encontrar as assíntotas, né, horizontais dessa função. Então, na aula passada, né, por exemplo, nós vimos que as assíntotas horizontais, né, elas vão vir nos limites, elas vêm no limite, né, não é isso? No limite no infinito. Né? Então, você pode pegar as assíntotas, né, horizontais, né, desta função, ó, pegando o limite, né, quando x tende a mais infinito ou a menos infinito. Até a gente fez analisando o comportamento gráfico, né, no software GeoGebra. Então, a gente vê essas assíntotas. Tá? Então, vamos analisar o caso quando o x, né, tende a mais infinito. Tá ok? Então, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Tá? Vamos fazer assim, ó, o limite
quando x tende a mais infinito, né, gente? Aqui é um limite no infinito dessa função aqui, ó. 2x² mais 1 sobre 3x mais 5, né? Tem umas questões dessas semelhantes no cálculo A, na lista de exercícios, tá? Ok. Bom, gente, aqui, ó, como sempre, a ideia, né, a estratégia para calcular esses limites no infinito, né, de uma função racional, a estratégia, né, consiste em colocar em evidência, né, turma, a mais alta potência de x, né, no denominador, no numerador e no denominador. Então, a potência aqui, ó, né, a mais alta potência aqui de x é o x², tá? Então, eu vou colocar ele em evidência aqui, ó. Ok? Então, por exemplo, eu posso até, vamos fazer aqui, ó. Fazer bem aqui embaixo, ó, limite quando x tende a mais infinito, né? Aqui, ó, por exemplo, a raiz, né? Raiz, ó, de x² que multiplica, né? Vai multiplicar quem? Ó? 2, né, gente? Colocando em evidência, ó, dá 2, tá? Mas, então, para que... vou multiplicar x² por quem? Para dar 1 aqui, ó. 1 sobre x², né? 1 sobre x². Então, veja bem a estratégia, ó, tá? Dividido por... Vou colocar o x aqui embaixo, também em evidência. X multiplica 3 mais quem, gente? 5 sobre x, ó, né? 5 sobre x, tá? Pronto. Agora, pessoal, ó, olha só. Vamos lembrar lá das regrinhas dos radicais, né? Aqui eu tenho, ó, dentro desse radical, eu tenho um produto. Então, a raiz de um produto, lembram? É o produto das raízes desses termos. Então, eu posso fazer aqui o seguinte, ó. Deixa eu aumentar aqui o nosso espaço. Aumentar aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Limite quando x tende a mais infinito. De quem, turma? Raiz de x, não é? Aqui, ó. Raiz de x² vezes a raiz, né? Aqui, ó. De 2 mais 1 sobre x². Dividido, tá? Por quem? Aí eu vou só repetir aqui, ó, tá? X 3 mais 5 sobre x. Ó. Só repetir o de baixo, beleza? Pronto, cara. Bom, turma, olha, observe no numerador esse termo bem aqui, ó. Isso bem aqui, gente. Raiz de x² é o mesmo módulo de x, né? Lembra a definição de módulo? Lá nas nossas primeiras aulas, no primeiro bimestre. A definição de módulo, né, gente? Módulo de x, né? É a mesma coisa, você escrever aqui ó, em termos de radical, né? É essa mesma coisa aqui, ó. Né? Porque é o valor absoluto, né? O módulo de x é o valor absoluto deste número. Sempre positivo, né? Tá? Então, esse termo bem aqui, ó, ele se transforma em x, tá? Então, aqui, ó. Eliminando da raiz, aí ele vai eliminar com esse aqui de baixo, né? Porque ele está multiplicando, né? O x está multiplicando aquele termo em parênteses. Logo, vai sobrar o quê? Ó? Limite, quando o x tende a mais infinito, né? Da raiz, ó. Raiz de 2 mais 1 sobre x² dividido por 3 mais 5
sobre x. Tá? Bom, analisando agora aí numerador e denominador, gente, e observando o comportamento de x crescendo, ó, a gente observa que não há nenhuma restrição, né? Aqui, ó. Por exemplo, quando o x tende a mais infinito aqui, né? Esse aqui vai tender a zero, beleza, gente? Esse termo aqui, ó. Não é isso? O teorema lá dos limites, né? No infinito, ó. Esse quociente vai tender a zero, tá? Esse aqui vai para zero, esse aqui também vai para zero. Logo, a minha resposta aí, gente, é raiz de 2 sobre 3, né? Essa é a resposta. Beleza? Então, fica como exercício para vocês analisar agora o caso quando x, né? Vocês vão analisar agora o caso quando x tende a menos infinito. Qual será o valor? É, gente? Tá óbvio aí, né? De cara você observa. Quando x tender a menos infinito, tá? Vai mudar alguma coisa aí. Tá ok? Pronto. Então, esse foi o exemplo 3, tá, turma? Questão aí bem trabalhada. Ah, sim. A questão perguntava as assíntotas, né, gente? Então, nesse caso aí, ó. Então, eu vou só concluir aqui, ó. Logo, a assíntota, né, gente? Quando o x tende a mais infinito, né, eu tenho essa reta aqui, ó. Y igual a raiz de 2 sobre 3. Né? Isso aqui é uma reta que ela vai acompanhando a curva. Né? E aquele detalhe, né? Aquela observação. A assíntota nunca irá tocar a curva, certo? Elas vão crescendo ou decrescendo indefinidamente, tá? Então, essa daqui é a assíntota, né? Logo, essa daqui, ó, é a assíntota, viu, gente? Essa daqui, ó, é a minha assíntota para, né? Para ó, x tendendo a mais infinito. Aí você vai fazer aí, com calma, você vai encontrar a assíntota para x tendendo a menos infinito, tá? Bom, eu vou apagar aqui, tá? Agora, gente, tem um outro caso específico, né? Por exemplo, os limites infinitos, né? Que foi o nosso primeiro estudo. Agora, você analisa agora os limites infinitos no infinito. Né? Como é que ocorre isso? Então, os limites infinitos no infinito. Né? Limites infinitos no infinito. Matematicamente, né? Simbolicamente, é isso aqui, ó, gente. O limite, né, de uma função real
quando x, por exemplo, tende a mais infinito, isso aqui é igual a mais infinito. Né? Então tá aqui, ó, eu tenho um limite no infinito, né? X tendendo a mais infinito. Tá aqui, ó, um limite infinito. Ó, o limite infinito, né? Aqui, ó, crescendo no infinito, tá? Então, esses limites infinitos no infinito, gente, eles indicam que os valores da função f, eles vão se tornando, né, tão grandes quanto x, né? À medida que x cresce, o limite também cresce, tá? Beleza? Então, vamos... considerando também aquelas mesmas indeterminações, tá? Que aqui também são válidas, vamos fazer aqui um exemplo, tá? Que também vai ser utilizado aquelas indeterminações, viu, turma? Então, olha só. Vou pegar aqui, ó, exemplo 1. Exemplo 1 agora aqui de limites infinitos no infinito, né? Então, se eu tenho esta função, esse limite aqui, por exemplo, limite de x quadrado menos x, né? Isso quando x cresce. Ó, x crescendo para mais infinito. Beleza? Uma função quadrática, né? Então, se você observar aí, se vocês observarem isso aí, ó, tá? Vocês têm o quê? Vocês vão ter uma indeterminação. Quando aplicar, ó, você aplicar aqui, ó, x, você vai aumentando o valor de x aqui, ó, crescendo, né, ó, mais infinito, e aqui, ó, menos, e o x também crescendo, ó, vocês vão ter aquela indeterminação do tipo, ó, infinito menos infinito. Não é isso? Ó? Porque isso aqui, gente, ó, esse x quadrado está crescendo. Ó, quando o x cresce, o x quadrado cresce. Menos, ó, o x vai crescer aqui. Logo, ó, tem essa indeterminação. Tá? Ah, professor, então, como é que resolve isso? Dá para aplicar a propriedade, alguma propriedade? Por exemplo, turma, aqui a gente não pode aplicar a propriedade, né, da soma. Por exemplo, a propriedade da diferença também, né? Você não pode aplicar, né, devido a essa indeterminação aí, ó. Tá? Mas o que você pode fazer aqui, como saída, né? É, por exemplo, colocar em evidência este polinômio aqui, ó. Por exemplo, ó, limite, né? Quando o x tende a mais infinito, tá? Aí colocando o x em evidência, fica assim, né, turma? Certo? Fica isso. Bom, aqui, o que você vai ter aqui, ó? Ó, limite desse x aqui, né? Aqui é um produto, ó. Então, esse x aqui, ó, ele está crescendo, então aqui eu vou ter o quê? Mais infinito, não é? Então, o limite desse x aqui, ó. Tá, deixa eu fazer aqui separadamente, ó. Vou pegar aqui, ó, o limite de x, quando o x tende a mais infinito, vezes o limite de x menos 1, quando o x tende também a mais infinito. Beleza? Então, observe aí, pessoal, que este limite aqui, ó, esse limite ele é mais infinito, né? Óbvio, né, turma? Então, ó, então esse aqui ó, é mais infinito, vezes quem? Aqui, ó, mesma coisa, mais infinito, ó, mais infinito, menos o limite de uma constante, né? Aqui, ó. O limite da constante é 1, tá? Aqui fica menos 1, ó.
Beleza? Logo, pessoal, aqui, ó, vocês vão ter o seguinte. Esse limite aqui, ó, por exemplo, essa indeterminação aqui, ó, mais infinito menos 1, né? Ela é do tipo, quando você multiplicar aqui, ó, por mais infinito, né? Isso aí vai me dar o quê? Mais infinito. Vocês perceberam? Porque isso aqui vai continuar crescendo, né, turma? Você pode pegar o maior número que for aqui, ó. Por exemplo, 1 milhão menos 1 vai dar um número positivo, não é? Então aqui você vai ter, ó, uma constante sempre positiva aqui, ó, um K positivo. E um K positivo qualquer multiplicado por mais infinito, como nós vimos lá na propriedade, é mais infinito, beleza? Então a resposta seria aí mais infinito, beleza? Então tá aqui um exemplo, gente, de limite infinito no infinito, né? Ok? Vamos para um segundo exemplo. Para não perder muito tempo, viu, gente? Vou pegar aqui o exemplo 2. Exemplo 2 agora. Pegar um exemplo aqui com aqueles polinômios, ó. Limite de x ao cubo menos 3x quadrado. 3x quadrado. Deixa eu pegar aqui um número qualquer aqui, gente. Mais 3 sobre aqui, ó. 2 menos 2x quadrado. Vou pegar aqui um 5 aqui, ó, tá? Isto aqui quando x tende a menos infinito, beleza? Pessoal, observem o grau, a potência aqui, ó, do numerador e a potência do denominador, né? A potência maior aí é a do numerador. Beleza? Então, você pode colocar em evidência. Você pode começar a simplificar o numerador, né? Colocando em evidência o x ao cubo, tá? Até mesmo para aparecer aqueles termos, né? Aqueles termos racionais, 1 sobre x, né? Porque aqui ó, você tem um limite no infinito, né? Então, quando você faz aparecer aqueles termos, né? 1 sobre x, x elevado a uma potência, então esse quociente, essas funções, ela tendem a zero, né? Que é a propriedade lá, aquele nosso teorema do limite no infinito. Então, assim como nós fizemos no exemplo anterior, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aí em evidência. Então, vai ficar assim, ó, o limite, tá? Quando x tende a menos infinito, tá aqui, menos infinito. Então, colocando em evidência lá, pessoal, ó, o x ao cubo. Então, esse x ao cubo, ele está multiplicando quem? Ó? Ele está multiplicando o 1, né? Então, x ao cubo vezes 1 dá x ao cubo, menos x ao cubo, eu vou multiplicar por quem? Para dar 3x quadrado. Ó, se eu fizer isso aqui, ó, 3 sobre x, não é isso? 3 sobre x. Ó, quando você multiplicar x ao cubo por x,
Vai eliminar um x daqui com esse, fica x quadrado, fica 3x quadrado, tá? Mais quem, gente? 1 sobre, ó, x ao cubo, né? Então, quando você multiplica x ao cubo por 1 sobre x ao cubo, ou seja, pelo inverso, dá 1, né? Mas ali é 3, né, gente? Então, aqui você vai ter que multiplicar por 3 aqui, né? Ó, 3 sobre x ao... Tá valendo 1 ali, mais 3. Ó. Então, esse aqui com esse sobra, né? Corta e sobra 3, beleza? Dividido por quem, ó? Agora eu vou colocar em evidência esse x quadrado, né? Então, ó, x quadrado multiplica. Ele vai multiplicar quem aí, ó? Vai multiplicar, ó. Ó, se eu pegar aqui, ó, menos 2x quadrado, ele vai multiplicar aqui, ó. Olha só. 1, não é isso? Ó? Vai multiplicar aqui, ó. 2 sobre x quadrado, né? Mas como aqui é negativo, gente, eu vou mudar aqui, ó, a história, tá? Eu vou colocar aqui assim, ó, 5 sobre x quadrado, né? Porque quando multiplicar aqui, ó, esse por esse, vai dar 5, né? Então, menos, tá? Ó, 2 sobre, ó, 2 sobre x quadrado. Deixa eu ver, ó, x quadrado, né? Aí sobra 5 menos. Então vai ficar aqui, ó. Vai ficar o seguinte. Aqui é só 2, né, gente? Que seria só 2, né? Ó, 2 vezes x quadrado, né? Ó, menos 2 vezes x quadrado, né? Dá 2x quadrado, né? Tá? Ok. Pessoal, veja só. Se eu simplificar aqui, ó, vai sobrar apenas x lá em cima, não é? Vai sobrar um x lá em cima, né? Então ficaria assim, ó, o limite quando x tende a menos infinito de x vezes 1 menos 3 sobre x mais 3 sobre x ao cubo, né? Sobre 5 sobre x quadrado menos 2, né? Bom, agora eu posso verificar aqui, por exemplo, aplicando o limite aqui em cima, ó, né? Esse limite aqui, ó, o limite desse produto, ó. Vamos analisar aqui, ó, por partes, né, gente? Ó, por exemplo, esse limite, ó, ele vai ser menos infinito, não é? Eu já vou logo aplicar aqui, ó, menos infinito, tá? Ó, vezes, deixa eu colocar aqui, menos infinito, vezes, esse aqui é limite de uma constante, menos, pessoal, isso aqui, ó, quando x tende a menos infinito, né? Aqui, ó, quando x tende a menos infinito, ou seja, você pegando números
tá? Negativos. Então, 3 dividido por qualquer número negativo, tá? Ou seja, números bem grandes, né, turma? Isso aqui vai tender a zero, não é isso? Isso aqui vai tender a zero, tá? Isso aqui vai tender a zero, beleza? Esse limite aqui tende a zero, ó. Então fica assim, ó, zero. Esse aqui também tende a zero, não é? Beleza, gente? Deu para entender, ó? X diminuindo, né? Aqui, ó. Você pegar, por exemplo, se você pegar aí, por exemplo, 3, ó, dividido por menos, colocar assim, ó, 3 dividido por menos 10 ao cubo, né? Então vai dar um número, vai dar, ó, por exemplo, vai dar menos 0,003, vai dar negativo, né, gente? Então vai dar próximo de zero também. Então esse aqui vai dar zero, tá? Sobre este aqui, ó, dá zero, né? Aqui, ó. Aquele limite lá, pelo teorema, ó. Esse aqui vai dar zero. E esse aqui é 2, tá? Isso aqui dá 2. Bom, aqui vai sobrar 1, gente. Então vai ficar assim, ó, menos infinito sobre, ó, menos infinito sobre, aqui dá menos 2, ó. Tá? Ou seja, isso aqui, gente, em outras palavras, né, de outra forma aqui escrita, seria assim, ó, menos meio multiplicado por menos infinito. Tá? Ou seja, uma constante negativa multiplicado por menos infinito. Né? Agora você vai lembrar, ó, uma constante aqui, ó. Esse aqui é uma constante K negativa, mas ela está multiplicando pelo menos infinito aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, lá, ó, menos com menos dá mais, né? Logo, a minha resposta aí, ó, esse limite ele está tendendo para mais infinito, né? Então, ele está crescendo, beleza? Embora não pareça, né? Ainda que o x, ó, está tendendo a menos infinito, a função ela está crescendo para mais infinito, né? Beleza? Bom, pessoal, eu vou concluir aqui, né? Nessa questão, eu vou deixar um exemplo aqui para vocês, tá? O livro do cálculo A, ele tem lá umas questões também semelhantes, né, a essas aqui, fazendo essa mesma análise, né, do limite infinito no infinito, né? Eu vou colocar assim, ó, exemplo 3 para vocês, ó. Tá? Então fica assim, ó, x ao cubo. É só mudar aqui algumas coisas, mais 3x menos 10, tá? Aqui, ó. Por exemplo, aqui, eu vou mudar aqui, ó, para mais infinito agora. Aí, 2x quadrado mais x mais 1, certo? Aqui. Vai ficar essa questão aí para vocês, tá? Tentem resolver ela, isso vai, os exemplos anteriores, né, com as aulas vai ajudar vocês, né? Vai ajudar vocês também a resolver as questões do livro, do cálculo A, né, aquela parte que eu passei para vocês de limite no infinito, também está tudo misturado lá, os limites infinito e no infinito, tá ok? Então, pessoal, por hoje, né, era isso, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, né, essa aula, né, de limites infinito no infinito, que mostra,
né, comportamentos, né, pessoal, diferentes, né, para determinados pontos de x. Né? A função cresce quando x decresce, a função decresce quando x cresce. Então, isso é interessante, você analisar isso, né, de maneira bem pontual, né? E quando possível, né, geometricamente, tá? Então, era isso. Espero ter contribuído, né, com o aprendizado de vocês. Qualquer dúvida, podem mandar mensagens, tá? Colocando lá a dúvida de vocês, beleza? E eu vou postar agora o nosso vídeo, beleza? Criando o link no YouTube. E até o nosso próximo encontro, tá? Agradeço, né, do fundo do coração aí, tá ok, gente? Boa noite, tá? Fiquem com Deus, beleza? E até a próxima aula.